Os livros de autoajuda são um sintoma de uma sociedade quebrada. Hoje em dia, a gente tem uma cultura onde a produtividade extrema e a alta performance são tratados como se fosse uma religião. E os livros de autoajuda se beneficiam disso ao vender um passo a passo para enriquecer, para ser mais produtivo, para ter sucesso na vida. Esse tipo de leitura quer que você acorde às 4 da manhã, entre numa banheira de gelo, faça jejum de 16 horas, trabalhe feito um robô, sem direito a descanso. Descansar aqui, no entanto, vira sentimento de culpa e de fracasso. Existem diversas coisas que a autoajuda ignora de propósito: a subjetividade humana, o ambiente que você nasceu, a sua condição econômica, os seus sentimentos e o seu psicológico. Esses autores de alta performance, eles não estão interessados em saber que você acorda cedo, prega trem, metrô, vassoura, balsa para chegar no serviço e leva 2 horas até lá. Se você mora no quinto dos infernos, se tem filhos ou dependentes, para eles, todos somos iguais, temos sempre as mesmas 24 horas e se você não otimizar suas horas, você é um fracassado. A resposta, no entanto, ela está mais perto do que você imagina, é nos livros de ficção. Em histórias onde a complexidade humana é explorada de verdade, onde você sente que você está completamente despido, exposto, vulnerável. Vamos falar mais sobre isso? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Antes de começar a falar por que a ficção vai transformar a sua vida, nós precisamos entender de onde surgiu a autoajuda. Então, sim, pega o seu papel e caneta ou a sua pipoca, que agora é aquele momento de aula chata de história. Antes de existir o livro de autoajuda como gênero literário, lá no século XVIII e XIX existiam manuais de conduta moral. Eram livros pequenos que surgem principalmente em contextos religiosos e iluministas, com o objetivo de moldar o comportamento humano. Podemos resumir esse tipo de texto em 3 pilares: sermões protestantes, guias de virtude cristã e textos sobre disciplina, trabalho e autocontrole. A ideia central de tudo isso já estava lá. O indivíduo é responsável por moldar a si mesmo. Avançando mais um pouco no tempo, a autoajuda se desenvolve mais lá nos Estados Unidos, por volta do século XX. Um dos autores-chave desse período, eu tenho certeza que você já conhece ele, é o Dale Carnegie, com aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, publicado em 1936, eu acho. Avançando mais um pouco, vem a Segunda Guerra Mundial. Os americanos que foram para a guerra retornam para casa com um transtorno do estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, alcoólatras, bebendo muito, fumando muito, com toda aquela bagagem traumática que eles viram na guerra. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tiveram um crescimento econômico legal nessa época, uma expansão de consumo e um surgimento de um novo ideal de felicidade. A autoajuda aqui assume um novo papel. Seja feliz, seja produtivo, seja confiante, seja positivo. Tristeza, dúvida, fracasso passam a ser tratados como falhas pessoais, não como parte, é claro, da existência humana. A sua meta aqui é ter uma vida perfeita, não importa a que custo. Já nos anos 80 e 2000, a autoajuda assume um tom corporativo, mais parecido com o que a gente tem atualmente. Aqui nós vamos falar de mindset, alta performance, cultura da produtividade e responsabilização total do indivíduo caso ele fracasse. Se você não atinge os seus sonhos, é por falta de disciplina, crenças limitantes, mentalidade fraca. E atualmente, esse tipo de indústria, a indústria da autoajuda, vende até uma identidade. Soluções rápidas, faça aquilo, faça isso, simplificações das emoções. Então entra aquela coisa do estoicismo, né? Eles bebem muito na fonte do estoicismo para simplificar as nossas emoções e fazer com que a gente sinta menos, quando na verdade não é o caso, né? Não deveríamos. E um controle total de vida. Aqui a gente vai pregar que você pode ter controle sim de todas as suas ações, que você está no controle de tudo, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim que acontece no dia a dia. Bom, agora que você já entendeu o contexto de como surge a autoajuda, vamos falar sobre o problema de ler esse tipo de literatura. Eu já li alguns livros desse gênero, né, e eu acho que eles oferecem pouco recurso para de fato mudar de vida. Esses livros te ensinam coisas que você dificilmente vai conseguir aplicar ao pé da letra, eles não resolvem nada. Você vai de livro em livro procurando respostas que não encontra ali naquelas páginas, nenhum autor realmente vai te dar as respostas que você precisa, porque naquele passo a passo ali de 10 passos, 12 regras, você não está olhando exatamente para dentro.
Você está vendo resposta de outra pessoa para uma vida que nem compete à sua, sabe? E quando você precisa que alguém desconhecido, que não sabe da sua realidade, da sua cultura, da sua história, te diga como você deve viver, me desculpa, mas eu acho que você não tem a menor ideia de quem você é. Esses dias eu vi uma frase num podcast que era assim: Reading without taking action is just entertainment. Que é algo como ler sem tomar uma atitude é só entretenimento. Ou seja, você entra naquele esquema de pirâmide de ler um livro de autoajuda atrás do outro e você não consegue aplicar nada na sua vida porque não tem como aplicar. Aquelas lições não competem a você. A autoajuda não está interessada em fazer perguntas sobre quem você é, de onde você veio, quais são os seus medos e anseios, mas oferece respostas genéricas e esvaziadas de subjetividade para as nuances que compõem o ser humano. Agora, quando a gente fala de ficção, o cenário se inverte. Esse tipo de literatura trabalha o emaranhado dos nossos sentimentos, não faz você simplificar suas emoções, na verdade, faz você investigar todas elas. Você pode encontrar em diversos livros personagens com os mesmos conflitos, dores, sonhos, medos iguais a você. Mas diferente da autoajuda, esses personagens têm atitudes e desfechos completamente humanos. Quantos livros e filmes a gente não encontra por aí em que os desfechos são desagradáveis, não são aquilo que a gente espera, porque é um desfecho humano. A jornada deles envolve fracasso, recomeço, traumas, dúvidas, luto. A autoajuda transforma você em um robô, em alguém que não dorme, não descansa, não ama, não vive, que precisa monetizar tudo e otimizar tudo o tempo todo. Você não vê um bom filme, não olha para pinturas bonitas, não escuta uma boa música. Afinal, não tem função prática, não gera dinheiro, não monetiza, não gera networking. Você prefere aquele podcast de coach onde você está aprendendo alguma coisa. Mas será que está aprendendo mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. A autoajuda exclui o poder transformador da arte. Você já olhou para uma pintura e se perguntou como diabos ela foi feita? Você já foi num museu, numa exposição de arte e se sentiu tão tocado por uma obra de arte que você ficou se perguntando em que contexto aquilo foi produzido? Já viu um filme tão belo que no final ele te mudou completamente, que você começou a chorar, você ficou emocionado, você realmente se sentiu marcado? Você já ouviu uma música que te fez chorar? Uma música que te lembrou um momento especial em família, um amor que você teve? Nesses momentos, algo muda dentro de você e aos poucos você entende as nuances do mundo ao seu redor. Por que somos do jeito que somos? Será que essa é a vida que eu quero para mim? Por que eu estou me sentindo dessa maneira? São essas as pessoas que eu quero na minha vida? A gente não pode esquecer também que a literatura é uma forma de arte. Existem alguns livros que moldam a nossa vida para sempre. Algumas histórias têm o poder de entrar na sua mente de uma maneira tão poderosa que fazem você repensar a sua moralidade, seus princípios, suas crenças. E tem personagens que nos inspiram a ser alguém melhor, a nos rebelar contra o sistema. É o caso do livro 1984, de George Orwell, uma distopia clássica que alerta sobre os perigos do totalitarismo, vigilância extrema e manipulação da verdade, ambientada em um futuro sombrio onde o Estado, liderado pelo Grande Irmão, controla cada aspecto da vida dos cidadãos através de teletelas e propaganda. A obra acompanha Winston Smith, um homem comum que começa a questionar o regime em que vive ao explorar temas como a perda da individualidade, o controle do pensamento por meio da novilíngua, uma forma de linguagem que elimina palavras e simplifica a comunicação, tornando ideias subversivas impossíveis de serem expressadas. Depois a gente tem Frankenstein. Eu li esse livro recentemente porque saiu aquele filme do Guillermo del Toro e eu achei fantástico, inclusive. Nessa história a gente não está falando apenas de um médico excêntrico que cria um monstro a partir de partes de outros corpos, um médico que acaba burlando a morte, né, e atinge a imortalidade. A gente vê aqui que o Frankenstein é um personagem muito delicado, muito humano, que pensa sobre sua própria aparência, né, que é rejeitado pela a sociedade por conta de sua aparência, porque ele é diferente. Então a gente fala sobre aceitação, também falamos sobre morte, trauma, luto, amor, rejeição. Fantástico, gostei muito desse livro, apesar de ele ser curtinho, ele me proporcionou grandes reflexões.
Em Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, a gente tem uma sociedade distópica onde os bombeiros não apagam mais incêndios. Na verdade, eles criam incêndios, eles criam o fogo, porque aqui, nessa realidade, as pessoas não podem mais ler livros. Ler livros é proibido porque a leitura proporciona infelicidade, tristeza. Porque, é claro, quem lê questiona, e se você questiona, muitas vezes você pode não ficar contente com as coisas ao seu redor e a forma como elas são. Então a gente tem aqui um bombeiro que acaba tendo um contato ali com uma biblioteca, ele guarda um livro, começa a ler e começa a se questionar. Então ele vai ser perseguido depois, simplesmente pelo fato de querer ler. Fantástico. Jane Eyre, um clássico da literatura também, escrito pela Charlotte Bronte. Aqui a gente tem a Jane, uma órfã que vai perambular de casa em casa, de lar em lar, até encontrar o seu lugar no mundo. A Jane é uma menina que foi abandonada, uma órfã, e ela vai passar por grandes dificuldades ao longo de sua vida até encontrar aquilo que ela vê como a vida ideal para ela, a vida perfeita para ela. Ela vai sofrer muito, ela vai comer o pão que o diabo amassou, mas ela vai atravessar tudo isso. Por vezes eu chorei e por outras eu me emocionei de rir, de tanto rir com esse livro aqui, porque apesar de ser um livro que tem bastante sofrimento, também me causou muita risada. Ela é muito engraçada, Jane, muito perseverante também, resiliente, forte, grandes lições de como superar os seus problemas com a Jane. Agora, se a gente tá falando de coragem, força, bravura, e, cara, Conde de Monte Cristo é a resposta. Ele é a resposta. Aqui a gente tem o Edmond Dantes, um cara que foi preso injustamente por um crime que ele não cometeu. Ele vai passar anos preso, planejando a sua vingança contra aqueles que botaram ele atrás das grades. Aqui a gente tem um personagem que é extremamente forte, autodidata, que aprende as coisas sozinho, que se vira nos 30 e que vai te mostrar grandes lições sobre coragem, sobre altruísmo, sobre vingança, resiliência. É um cara muito forte, Edmond Dantes. Eu recomendo. Esse livro é uma grande aventura, né? Tem mais de 1000 páginas, então vocês podem imaginar aqui o quanto o Edmond não vai passar. Eu quis trazer esses exemplos de grandes literaturas aqui para vocês, porque eu acho que a arte é o que dá sentido quando nos faltam respostas. Existem diversos escritores, músicos, pintores e outros artistas que apresentam o belo, que investigam o belo a partir da experiência humana. Enquanto a autoajuda tenta te consertar, a ficção busca te entender. Bom, vamos conversar aqui nos comentários. Você acha que a autoajuda realmente apresenta respostas para a existência humana, para as dificuldades das nossas vidas? Ou é só uma forma de vender soluções baratas e pouco aplicáveis no dia a dia? Eu não tenho nada contra esse tipo de leitura, eu queria deixar isso bem claro, mas eu acho que a ficção apresenta soluções melhores do que a autoajuda. Eu acho que existem diversos personagens e histórias muito mais incríveis que vão te apresentar ali experiências humanas muito mais próximas com o que eu e você enfrentamos do que o passo a passo simples da autoajuda, aqueles 12 passos, 10 passos, faça isso, faça aquilo. Não é assim que os seres humanos funcionam, cada um tem um funcionamento diferente, uma condição diferente, um local diferente onde vive. Então, eu acho que a autoajuda simplifica demais a nossa experiência humana, que é tão complexa. Vamos conversar aqui nos comentários? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.